objetivo dessa live aqui é falar de uma energia sagrada, de uma energia que você convive com ela, mas que muita gente deixa essa energia emperrada. E por que emperrada, né? Existe uma lei da física. Opa, tudo bem, Vanessa? Beleza, querida? Bem-vinda. Existe uma lei da física. Como é que você tá? Tudo bem? Muito bem-vinda à nossa live. Fala, Meire. Oi, Daya. Tudo bem, querida? Bem-vinda. Vou começar aqui, vou começar a falar. Bem-vindas todas. Galera, Andrezeira, como é que você tá, meu parceiro? Tudo bom? Saudade, moleque. Então a gente vai falar de uma energia sagrada e a gente vai falar de uma forma diferente, tá? Tem muita gente que... Boa noite, Pati, tudo bem? Ô, meu amor, você saiu da live. Vanessa, você saiu da live e agora, se você quiser entrar de novo, me manda você uma solicitação. Na hora que você estiver pronta, aí você entra, tá bom? Você entra ao vivo comigo aqui pra gente bater um papo e fazer perguntas pra mim. E aí eu faço umas perguntas pra você também sobre relacionamentos. Porque a live hoje, ela é sobre a energia mais poderosa, mais potente que existe e a qual muita gente desconhece. Fala, Kelly, tudo bem? Boa noite, querida. Bem-vinda. Então vamos lá, fica comigo aqui até o final da live, que hoje a gente vai ter algo muito importante, é uma novidade que eu vou trazer para você. Então eu já divulguei isso particularmente. Oi, Pri, tudo bem, querida? Bem-vinda. Como é que você tá, coach? E eu já comecei a divulgação disso, mas num nível mais intimista, ou seja, estou falando isso para os meus clientes de coaching individual e para algumas empresas que eu atendo. Mas eu vou começar a divulgar esse trabalho através dessa live hoje aqui pelo Instagram, tá bom? Oiê, tudo bem? Então, existe uma energia muito potente e essa energia, existem formas, já existem várias abordagens sobre ela, muitas escolas antigas, escolas místicas, escolas indianas, escolas judaicas e escolas egípcias tratavam dessa energia já, muito antes da nossa era contemporânea, e já trabalhavam com isso, beleza? Então, para o Oriente, isso não é tão novidade quanto aqui no Ocidente, né? Para nós aqui das Américas, nós que ficamos na vida num ciclo vicioso sempre, e acabamos não dando atenção a isso, que é algo que nos potencializa, beleza? E quando eu comecei a live, eu falei para vocês que a maioria das pessoas, elas emperram essa energia. Aí você pergunta para mim, Adriel, mas como assim emperra? Existe uma lei chamada de Lei da Conservação de Energia, que diz o seguinte, é uma lei da física. Nenhuma energia, você não destrói energia, você só transforma. Essa energia é a energia de onde você veio. E ela é a energia que tudo move no universo. Ela chama-se energia sexual. Algumas pessoas conhecem essa energia como libido. Em outras culturas, existem outras conotações, outros nomes que são dados a essa energia. Energia vital. Existe no mito também a presença dessa energia como Eros, que a gente conhece como Eros na mitologia, ou como Cupido na mitologia romana, ou como Eros na mitologia grega. Então, comenta aí se você já ouviu falar disso, se você já ouviu falar de alguma forma de energia tântrica, de energia vital, energia prânica, do Chi ou do Ki. Então comenta aí comigo se você já ouviu. Ou se você conhece essa mitologia do Eros. Quem aqui já ouviu falar da mitologia do Eros? Fala pra mim, galera. Kelly, você já ouviu falar? Pri? Quem mais já ouviu falar aí da mitologia do Eros ou do Cupido na mitologia romana? Normalmente, nós neuroassociamos essa mitologia do Eros ou do Cupido a quê, gente? Ao relacionamento humano, certo? Então nós damos a conotação
damos características de deuses e antropomorfizamos, certo, a presença de Eros. No entanto, a conotação é um pouquinho mais profunda do que isso, tá bom? Então, a energia de Eros é a energia que tudo move. Ela é um arquétipo, tá? Arquétipo, para quem não sabe, são as energias primordiais do universo, e às quais Platão se referia já como as energias, as ideias primordiais. E Jung também tratou, então, para quem conhece Jung, Pri, você conhece, né? Algumas pessoas que estão participando conhecem Jung. Jung tratava essa energia também, falava sobre isso no mundo psicológico e falava dos traços arquetípicos da vida e do inconsciente coletivo, certo? Paty, você também que sempre conversa comigo. Mas hoje eu não vou focar nos aspectos mais psicológicos. Eu vou focar em aspectos energéticos. Por quê? Porque tem uma coisa muito importante que você precisa saber e que isso pode travar a sua vida. Isso pode realmente fazer com que você não desenvolva o seu máximo potencial nessa vida. E o que é? Os bloqueios emocionais em relação a essa energia e os bloqueios físicos. Por quê? Porque quando a gente trabalha com a mente, a gente tem o poder de programar o nosso corpo para funcionar de uma determinada maneira. Beleza? Então, segundo a PNL, Programação Neurolinguística, você consegue fazer programações, gatilhos mentais, você consegue rotinas na sua mente, consegue produzir âncoras, gravar essas âncoras e ativá-las para que o seu corpo funcione de uma determinada forma, para que você alcance um certo resultado. No entanto, se você bloqueia a energia sexual, ou libido, ou essa energia tão potente, que é a energia vital que move todas as coisas, que é conhecida também na mitologia como Eros, você faz com que seus relacionamentos não fluam. Por quê? Você sempre vai colocar fatores externos que não são seus, coisas que você pensa que estão afetando você, mas você vai sempre colocar fatores externos como prioridade nos estímulos que te levam a ter ânimo, ter motivação e realmente fazer algo que você esteja buscando fazer, executar uma ação para um determinado objetivo. Qual o poder da libido na vida humana? E como ativar a libido, como fazer com que essa energia flua de uma maneira natural? Numa série de lives que eu fiz já pelo Facebook, eu falei sobre a respiração, sobre o poder da respiração no nosso dia a dia, certo? Como você consegue aproveitar a energia vital, movimentar a energia vital no nosso dia a dia. E existe uma outra forma muito potente, mas muito potente mesmo, de você ativar a sua energia, a sua libido, ativar a sua potência máxima, e que é o poder da presença. Então, se você já ouviu falar do poder da presença, ele é uma prática que desenvolve, que faz fluir a sua energia também sexual. E por quê, gente? A primeira coisa, a primeira chave que você tem que virar aqui, psicológica, beleza? Por quê? Porque normalmente as pessoas neuroassociam a energia sexual, a libido, a estímulos externos, certo? E normalmente está apenas ligado a um relacionamento afetivo. Muita gente pensa que isso é apenas um relacionamento afetivo, liga estritamente a fatores afetivos, sexuais, genitais. E isso faz com que a gente limite a nossa apreensão do que é realmente essa energia sagrada. Então, a primeira coisa que você deve saber, você deve ter em mente, e isso é uma iniciação que eu vou fazer com você agora, é que essa energia se move o tempo todo. E um fator que vai te surpreender é que cada vez que você conversa com alguém, cada vez que você dá atenção, dá foco para algo e começa a deixar o prazer dessa troca fluir entre você e aquilo que você está fazendo, você está tendo uma troca energética e essa troca é a libido se movimentando. E é isso mesmo que eu estou falando. Não é necessário ter um contato genital com alguém para que você esteja fazendo, entre aspas, como a gente chama aqui, fazendo amor com a pessoa. Se você está numa conversa gerando um extremo prazer, você já ouviu falar de quando a pessoa
o chamado de tesão intelectual, quando a pessoa fala que está com tesão só de conversar com alguém, que aquilo dá tesão, dá alegria, ela tem prazer de conversar com aquela pessoa. Então, isso é uma troca de energia que está rolando ali num nível mais sutil, certo? No nível mais sutil, que hoje a nossa tecnologia já é capaz de medir, gente, isso. E como a nossa tecnologia hoje, né, medicinal, como os hospitais conseguem medir o nível de libido da pessoa? Através de alguns neurotransmissores e hormônios, beleza? Então, a presença desses neurotransmissores, isso já foi pesquisado em várias universidades ao redor do mundo. A presença de um elevado índice de neurotransmissores, como oxitocina, dopamina, serotonina e algumas endorfinas, e até de alguns hormônios, em alguns adultos, né? Por exemplo, praticantes de yoga, praticantes do Tantra, pessoas extremamente boas respiradoras e meditadoras, têm um nível muito elevado de libido e também elas têm um nível elevado desses neurotransmissores no corpo delas, beleza? Então já é uma coisa mensurável. Antigamente era mais uma questão mais cultural, mais religiosa, uma questão espiritual. Mas hoje eu falo para você que todas as glândulas do seu corpo, quando você está totalmente ativado, está respirando, está totalmente focado no agora, está focada no agora, você está trocando energia com o seu ambiente. E isso nas suas glândulas é traduzido na produção de hormônios específicos, que são esses hormônios, esses neurotransmissores que eu acabei de falar para você. Então, a pessoa que tem uma vida mais centrada no agora, esse é o primeiro fator que faz com que a pessoa ative sua libido de uma maneira muito poderosa. Por quê? Quando você entende que isso é sua libido, e isso faz toda a diferença, você começa a ter mais prazer nas interações. Por quê? Porque você sente que é essa energia que está rolando ali, e você começa a dar mais foco para aquilo que você realmente está fazendo. Olha só, vou dar um exemplo. A pessoa está na casa dela e ela vai, por exemplo, fazer um trabalho inerente aos trabalhos domésticos. Normalmente, tem muita gente que não gosta de fazer esses trabalhos. Vamos falar a verdade. Tem muita gente que acha isso entediante e pode até ser entediante. Mas quando a pessoa está no poder da presença, quando ela está totalmente focada no agora, e ela está sentindo o êxtase da vida, e ela está respirando conscientemente, ela começa a ter uma troca energética grande com cada segundo, com cada minuto da vida dela. Isso faz com que a vida dela vá para um nível de êxtase muito maior, muito mais elevado. Então, vocês entenderam qual é a primeira coisa que a gente faz para ativar nossa libido? Ativar nossa potência? A primeira coisa é você se conscientizar de que você, sim, você mesmo, você mesma, já tem essa energia dentro de você. E você só precisa deixá-la fluir. Então, a primeira coisa que faz com que a gente ative isso é a nossa atenção ao nosso corpo. É a gente ter atenção ao agora, ficar centrado no agora, respirar conscientemente e sempre que puder ter a atenção voltada também para o nosso corpo. Por quê? Quando você está, por exemplo, fazendo uma... Beleza? Voltamos. Gente, me perdoa aí, realmente a conexão deu uma falhada aqui, conexão com a internet, mas voltamos. Beleza, Gi? Como é que você tá? Tudo bem? Pode chegar. Então vamos lá. Para quem chegou agora, recapitulando o que a gente falou até agora a primeira coisa que você vai fazer para ativar essa potência, ativar essa energia, é você estar ciente dela, tá bom? Algumas culturas indianas chamam de o despertar da Kundalini, tá? Kundalini, exatamente, esse nome é um nome estranho para algumas pessoas, mas algumas pessoas aqui já devem conhecer, já devem estar familiarizadas. Mas se você não conhece, é uma energia que está no nosso corpo, tá? E que ela é uma forma de casamento, uma união entre a nossa energia masculina e feminina. Por quê? Nós carregamos em nosso ser as duas energias, energia masculina e energia feminina. Todos os seres do universo
todo mundo, todos os seres, todos os animais, tudo carrega essas duas energias. São como duas polarizações de uma unidade. Ou seja, você que é um ser uno, que é uma unidade, um ser individual, você possui em si mesmo essas duas polaridades. E é por isso que você vê pessoas com certos comportamentos. E você fala, nossa, essa pessoa está com um comportamento que é inerente ao gênero feminino, mas ela é um cara, ela é um homem. Então, o que está acontecendo? Ele está se comportando, ele está com uma polarização no gênero feminino. Então, a energia feminina nele está se manifestando de uma forma mais acentuada. E como a gente equilibra isso? A primeira forma da gente equilibrar uma energia é primeiro aceitar que a gente é feito delas. Elas são inerentes ao corpo físico, certo? São inerentes ao corpo físico e a gente já tem essa energia na gente. Então é impossível você fugir disso, para começo de conversa. A segunda coisa é, o casamento dessas energias significa você aceitar e você olhar as duas, você observar as duas, aceitar e amar as duas como partes de você. Fala, Abdala! Como é que você tá, meu brother? Beleza? Bem-vindo! Então, a primeira coisa que você faz é aceitar as duas energias, energia masculina, energia feminina, como partes de você. Elas são partes de uma unidade que você é. Entendeu? Como é que você tá, brother? Tudo bem? Então, o casamento dessas duas energias cria um campo energético, um campo magnético, Josi. E esse campo magnético começa a te dar um poder de criação. E aumenta a sua criatividade, aumenta a sua clareza mental, aumenta a sua habilidade de realização e aumenta a sua força física e a sua agilidade. Mas, Adriel, tudo isso com a simples conscientização? Sim, quando você se conscientiza, a primeira coisa que você faz, se conscientizar do seu corpo, se conscientizar de que você tem essa energia potente aí, energia sexual, e você tem energia masculina e feminina casadas em você, ou seja, elas estão trabalhando juntas, não tem como você tirar isso, não tem como uma mulher não ter energia masculina, e também não tem como um homem não ter energia feminina, porque ambos têm ambas as energias. Que bom, brother. Fico muito feliz por ti. Bem-vindo aí à live. Então, essa live iniciática é para você entender, para você ser iniciado, iniciada. Fala, Adriana, tudo bem? Boa noite. Então, é uma iniciação para que você... E a barriga volta, sim. E como é que a barriga, né? Como é que eu utilizo essa energia, por exemplo, para emagrecer? Eu falo assim, pô, mas o que tem a ver o meu corpo físico com energia? O meu corpo físico, gente, ele é feito de energia, certo? A energia, ela se condensa, vira matéria. Isso é quântico, é uma visão de física, mas se a gente entender de uma maneira biológica, quem tem a libido muito acentuada tem maior ânimo, tem maior disposição e assim consegue queimar também mais calorias, consegue fazer mais exercícios. Você fica mais animada, você fica mais determinada. Essa energia, ela te dá determinação. Por quê? Quando você começa a ficar atenta a um exercício e começa a sentir prazer, mas eu não digo qualquer prazer. E é aí que está o ponto. Tem que ser um prazer extremo. Você tem que estar extremamente focado no exercício que você está fazendo, com todo o seu ser. E isso, a meditação ajuda você a atingir esse grau de atenção. Mas você também tem outros exercícios. Como eu faço para acordar cedo e já ativar essa energia? Vamos lá, Jaqueline. Como é que você tá? Tudo bem? Um grande beijo. A primeira coisa que eu aprendi a fazer, quando eu comecei a aprender a lidar com essa energia, primeiro eu tive que quebrar um tabu. E eu vou contar aqui para você essa noite, eu tinha um tabu muito grande. Pode ser que você também se identifique com isso, tá? Eu tinha um tabu e eu achava que tesão era uma coisa extremamente ligada ao relacionamento genital entre duas pessoas. Então, quem aí até hoje tinha essa visão também? Eu não sei se você também tinha essa visão, mas eu tinha essa visão, eu tinha essa crença na minha mente. Então, para mim, não significava a minha disposição em acordar cedo, eu ter libido. Então, eu não conseguia neuroassociar uma coisa com a outra. Mas
Há quem perceba que as pessoas que têm uma vida sexualmente ativa também, elas têm uma facilidade, têm um ânimo muito grande, uma disposição muito grande. A questão é, não necessariamente é preciso você ter um relacionamento com outra pessoa ali naquele momento para você ter os mesmos efeitos. Por quê? Porque ambas as energias masculina e feminina estão em você. Então, para você ter disposição, Jaque, você tem que primeiro, hora que você dormir, a primeira coisa é você começar a se exercitar antes de dormir. Existe um exercício tântrico chamado de pompoarismo. Eu não sei se vocês já ouviram falar aí. Ele não é o tema da live de hoje, porém, em outras lives eu vou trazer algumas amigas que fazem e ensinam isso, tá bom? Para falar com vocês, para fazer uma live específica. Quem gostaria de uma live específica sobre isso? Eu vou fazer uma live específica. Que bom, fico muito feliz, Pri. Sim, tenho muito mais disposição depois que comecei a trabalhar com energia. Muito bom. É extremamente poderoso. Só o fator de você saber que tem energia e que ela faz parte de você já te empodera, já te torna consciente dela, tá bom? Mas eu vou dar uma dica e eu vou passar um exercício, Jaque. Olha só, presta bem atenção aí. Quem tem um lápis, caneta, papel aí, anota esse exercício para aumentar a sua disposição em acordar cedo. Lembra que eu disse que você começa a se exercitar no dia anterior, na noite anterior, mais precisamente? Então vamos lá, gente. O primeiro exercício que você faz é o exercício respiratório. Quando você for dormir, tá? Presta bem atenção na sua respiração alguns minutos antes de dormir. Eu conheci alguns atletas que eles fazem exercício respiratório para ficar conscientes da respiração antes de dormir e nisso terem um maior rendimento nos exercícios. Por quê? A nossa mente, ela tem o hábito de criar rotinas para facilitar o trabalho dela. Então, quando você fica respirando conscientemente logo antes de dormir, presta bem atenção. Antes de dormir, você cria uma rotina mental, um hábito de respirar profundamente. Pode ser uma respiração tranquila, tá? Mas respirar profundamente, prestando atenção, o fator primordial, tem que prestar atenção na sua respiração. Pode fazer isso durante 5 minutos ou até 10 minutos, tá? Conscientemente. Ô, Nessa, que pena, meu amor. Mas tudo bem. Eu vou deixar uma parte dessa live aqui, gente. Eu vou dividir ela em duas, tá? Eu vou fazer uma live mais pra frente, pra dar continuação na semana que vem. Porque eu vou passar exercícios e eu vou passar exercícios pra vocês fazerem até lá. Então, depois eu vou gravar essa live. E para quem quiser mais informações, eu também vou passar informações em textos. Tem um livro que eu vou indicar para vocês já começarem a ler hoje, tá bom? Adriel, eu não tenho uma vida sexual ativa, porém acordo no 220. O que me diz sobre isso? Eu vou te falar o que é isso, tá bom? Olha só. Beijão, Nessa. Obrigado, querida, pela participação. E vamos lá, Jaque. Continuando aqui, gente, no exercício que eu tô passando pra Jaque. E para você que quer acordar cedo, que quer acordar animado igual a Josi. Vamos pegar o caso da Josi. Josi, depois eu vou te falar o que é isso. Por que você tem essa disposição, já acorda no gás, tá bom? Então vamos lá, Jaque. Você começa a ficar consciente na noite anterior. Então, o primeiro passo, respiração consciente durante no mínimo 5 minutos. Tá? Por que no mínimo 5 minutos? Você vai começar a criar o hábito de respirar conscientemente, vai melhorar o fluxo, a oxigenação, e você vai ativar uma coisa chamada Ida e Pingala. Ida e Pingala, para quem nunca ouviu falar, mas para quem faz yoga conhece, são 2 vias energéticas que a gente ativa aqui, ó, durante a respiração, tá bom? Pelos 2 lados aqui, só que eu não vou passar o exercício específico só para Ida e Pingala, tá bom? Porque isso a gente vai ter outras lives para eu passar mais instruções para vocês de como fazer um exercício mais específico. Mas hoje, para você ativar a sua disposição para acordar no outro dia cedo, a primeira coisa é isso. Então, respiração consciente durante 5 minutos. Se você perceber, tá? No momento que você perceber que começou a ficar com sono, tá quase caindo no sono, Jaque, você começa a se programar para o horário que você vai acordar. Então, você se programa, imagina um horário, tá? Que você queira acordar. Fala aí um horário que você gostaria de acordar. 5 horas, 6 horas da manhã. Só que você não gostaria só de acordar. Você gostaria de acordar animada, sim ou não? Qual que é a diferença? A diferença é muito grande. Normalmente, as pessoas acordam porque tem que acordar, certo? Porque elas têm um compromisso, então elas não acordam com o prazer, o tesão de acordar.
E isso vai fazer toda a diferença quando você vai levantar da cama, quando você acorda, abre os olhos e já vai no gás fazer algo, tá bom? 5 horas para me exercitar. Beleza. Então, ó, é muito importante que você comece durante esses 5 minutos de respiração consciente, chegando no momento que você começa a sentir sono. Por quê, gente? As nossas ondas cerebrais, elas normalmente estão muito altas, a frequência cerebral, ela está muito alta. Quando você começa a sentir sono, a sua frequência baixa para um estado chamado estado alfa. Esse estado alfa é onde você consegue induzir mais informações para o seu inconsciente e programá-las na sua mente, tá bom? E aí fazer essa programação ser validada pela sua mente. Por quê? Normalmente a sua mente ela bloqueia essas programações se você tiver ali com o racional ligado, como a Josi falou, no 220. Tá bom? Então, Jaque, você vai começar a pensar no horário. Ah, eu quero acordar às 5 horas da manhã. Você vai falar para si mesmo, vai programar a sua mente. Eu vou me levantar às 5 horas da manhã, ponto. Você vai falar isso para si mesma. E então, você vai fechar os olhos. Se você já tiver de olhos fechados, beleza. Se você não tiver ainda, estiver respirando de olhos abertos, feche seus olhos. E nesse momento, você repete esse comando de olhos fechados. E se vê acordando. Se vê acordando. Quando você começar a se ver acordando, imagina, tá? Eu vou falar isso para você ativar isso pela primeira vez, mas a partir da segunda vez, você vai ter uma facilidade muito maior para ativar isso. Imagina o momento de maior prazer que você já teve. Só imagina. Relembre ou neurossocie, crie na sua mente um momento de grande prazer. Prazer que eu falo, prazer sexual mesmo, tá bom? Um momento de tesão muito grande da sua vida, na qual você sentiu a libido totalmente ativa em você. Então, continue com esse prazer, mas ligado ao que você acabou de dar o comando novamente para sua mente. Que é o comando, eu vou me levantar às 5 da manhã. Respirando, continuando respirando consciente, gente. Então, coordena isso, tá? Respirando consciente, dei o comando, vou me levantar às 5 da manhã para me exercitar. A sua mente está gravando, só que quando você começa a colocar tesão, começa a colocar prazer, o que acontece, gente? O nosso cérebro grava com mais velocidade. Por incrível que pareça. Quando você tem um grande impacto, ou de muito prazer, ou de muita dor, a sua mente tende a gravar muito rápido. E quando ela gravar isso, Jaque, essa programação, esse tesão que você está sentindo, tá? Que você está se lembrando, eu não estou falando nada ainda de você fazer um estímulo no seu corpo, nada. É só algo mental por enquanto, mas você vai trazer essa sensação de prazer, começar a trazê-la para todos os seus sentidos. Começa a imaginar você dentro dessa situação onde você está tendo um orgasmo, onde você está tendo uma sensação de libido, de tesão muito elevada. Imagina e vivencie isso. Respire como se estivesse nesse momento. Respire com essa mesma respiração, consciente, e grave essa informação que você deu, esse comando do horário que você quer levantar. Essa é a primeira coisa. Então, isso é o primeiro comando. Você vai fazer isso e vai deixar depois o seu corpo ir se acalmando. Tá? Continua respirando fundo, e então você deixa o sono chegar. Vai relaxando, se sentindo mais relaxada, e você teve a visualização, você teve o comando de voz, e você teve a libido, teve o orgasmo, para validar aquilo. Por quê? Aquilo se torna algo prioritário na sua mente. A nossa mente prioriza dor e prazer. Ou ela foge da dor com muita intensidade, muita mesmo, ela se protege da dor, é uma defesa, ou ela vai buscar um prazer muito intenso. Por quê, gente? Normalmente as pessoas andam prestando atenção em tudo? Na sua opinião, você acha que as pessoas andam prestando atenção em tudo? A maioria, não. E nós temos os momentos de distração, mesmo durante uma atividade, às vezes a gente se distrai. A média humana, isso é comprovado cientificamente, que a média humana é de 6 distrações por minuto. De 1 a 6, na média. Então, se você se distrai, na média, a cada 30 segundos, você tem uma distração, a sua mente desvia do foco do agora. Então, quando você começa a aprender novamente, a reprogramar o foco presente, quando você começa a se programar para prestar atenção, colocar a sua energia, a sua libido, a sua alegria, o seu prazer no agora, você começa a reprogramar sua mente para ter prazer nas coisas que você antes não gostava. Por exemplo, acordar muito cedo para se exercitar. No primeiro dia, Jaque, o que você vai fazer? No primeiro dia, para você validar esse hábito, para você começar a criar esse hábito.
No primeiro dia, você vai fazer o mesmo exercício ao levantar. E é aí que está o segredo. Por quê? Porque quando você abrir os olhos, por exemplo, vai tocar o despertador, você vai ouvir o despertador, lógico, você vai fazer isso dormindo cedo. Você não vai tentar, tipo, vou dormir às 2 da manhã, começar a tentar desenvolver esse hábito. Dá para fazer? Dá, mas é muito mais trabalhoso, porque você vai precisar de um tempo maior de ancoragem. O que é um tempo de ancoragem? É o tempo que eu vou dar o comando na minha mente, eu preciso manter o estado emocional, o estado psíquico. Uma pessoa que trabalha com essa energia libidinal atrelada aos tabus que estão enraizados nela, como uma pessoa trabalha isso? Eu vou passar para vocês também, tá bom? Concorda que existe um fator que vai impedir fluir essa energia como uma defesa natural mesmo? Sim. Existe isso, Paty, e eu vou abordar isso, tá bom? Eu só preciso saber já que você entendeu como é que é o exercício para você iniciar essa nova carreira, essa carreira de atleta na qual você começa a se exercitar a partir da sua mente, entendeu? Responde aqui para mim, Jaque. Agora eu vou falar, Josi, eu vou falar do seu caso agora. Por que algumas pessoas acordam nos 220? Josi, você tem prazer de acordar? Olha só que interessante. Eu perguntei se você tem prazer de acordar. Por quê? Quando você já acorda animada, você já tem uma libido extremamente ativa. E isso não quer dizer que você necessariamente tenha o envolvimento sexual com parceiros. Lembra que eu falei no começo da live que energia sexual ela não é sinônimo necessariamente de trocas genitais de fluidos, ok? Então quer dizer assim, você tem uma energia, a sua libido ela é extremamente ativa, mesmo que você não esteja no momento sexualmente ativa, não esteja tendo um relacionamento, tá bom, Josi? Então, sim, você tem uma grande disposição, você acorda muito animada porque você já está acordando com tesão. Se a gente for falar no termo popular, é isso. Você acorda com a libido extremamente ativa. Só que isso, para muitos, sempre foi uma crença que se formou popularmente, achando que isso tem a ver somente com relacionamento entre duas pessoas, relacionamento genital. Então, quando a pessoa ela é muito animada, muito alegre, ela tem uma libido alta, ela tem uma libido elevada, tá bom? E isso não quer dizer, volto a falar, não, independente se ela está com um parceiro nesse momento ou não, tá? Mas quando ela ativa isso conscientemente, Josi, você potencializa isso ainda mais. E o seu sistema, tá? O seu sistema de defesa, o seu sistema imune, ele aumenta a sua capacidade. E a sua capacidade de queimar calorias, também aumenta, dona Sueli. Por que eu falo isso? Porque quando você tem mais disposição, você está atingindo um fator de concentração maior, é comprovado que você queima mais calorias no exercício. Quem anda, se você correr sem prestar atenção, viajando numa música, é uma coisa. Quando você corre prestando atenção na corrida, é comprovado que você queima mais calorias, tá bom? Você pode procurar os estudos aí, científicos comprovados. Exatamente desse jeito. Quem presta mais atenção ali, está mais concentrado. Na corrida, queima mais calorias. Tá bom, gente? Então, esses são dois fatores. Concentração. A concentração é primordial para que você mova energia. Por quê, gente? Estamos numa era digital, onde a maioria das pessoas, às vezes, ela fica alheia ao que está acontecendo ali no aqui e agora durante um bom tempo do dia dela. E tudo bem. Só que quando ela vai fazer um exercício, se ela focar no agora, se ela ficar totalmente atenta ao corpo dela, ao ambiente que está acontecendo ali ao redor dela, e a sua respiração, e ao seu sentir interno, que é o sentimento que ela está naquele momento, e ela ativar isso com prazer, o prazer de correr, se programar para ter esse prazer, entender o benefício que vai ter para a saúde dela, ela vai começar a aumentar a sua disposição. Mas precisa ter esse fator, atenção, respiração, e ela precisa ligar isso emocionalmente a uma coisa prazerosa. E o que é prazeroso? Aquilo que pode ser prazeroso para você é algo ligado à produção de dopamina na nossa mente. Por exemplo, comer uma comida saborosa é saboroso, mas existe um fator muito potente que nos dá prazer. E isso a qualquer ser humano, tá? Eu vou falar para você por quê. Hoje vocês podem observar que vivemos num planeta onde sempre tivemos muitas guerras, certo? E por que as pessoas continuam fazendo guerra? Se a guerra fosse só dor, você acha que alguém ia ter coragem, ia ter disposição para pegar num rifle? Não.
O fato é que muitos seres humanos sentem prazer. E por que sentem prazer quando eles estão numa batalha? Porque o seu foco mental está totalmente focado no agora. Está fechado ali naquele momento presente. E esse foco extremo gera dopamina. É o sistema de recompensa, o sistema de prazer do seu cérebro, que ativa os seus hormônios. Então a pessoa ela tem testosterona ali naquele momento. Esse testosterona é a libido ativa na pessoa. São os hormônios se movimentando, oxitocina, dopamina, testosterona. Agora vamos para a pergunta da Paty. Como a pessoa trabalha essa energia libidinal atrelada a tabus que estão enraizados nela? Vamos falar desse fator psíquico, né, Paty? Que é muito importante essa abordagem. Por quê, gente? O que eu tô falando aqui é de saúde física, tá bom? Eu falei agora, acabei de conversar com a Jaque, acabei de dar a dica para a Jaque passar um exercício que ela vai fazer para quê? Para ativar a disposição física para que ela, no outro dia, acorde cedo e vá correr, certo? Então, se você começar a entender e você mudar a neuroassociação, Paty, eu sei que é difícil para a pessoa, se ela for associar isso à sexualidade, igual eu te falei, atividade sexual entre duas pessoas, atividade genital. Mas se ela começar a neuroassociar essa atividade da libido dela, do prazer dela, neuroassociar à própria saúde, ela começa a ter mais disposição. Beleza? Oi, Eli, tudo bem, querida? Um grande beijo. Pri, um beijo. Fala, Denão, beleza, garoto? Fabi, um beijo. Como é que você tá, minha querida? Bem-vinda. Ficou claro, então, Josi? Quando eu expliquei para você que você tem isso ativo em você e você tem uma libido muito elevada, vocês já perceberam que tem pessoas que têm uma energia muito atraente? Já perceberam isso? Tem gente que fala assim, nossa, aquela pessoa, ela tem uma energia muito sexual, você percebe uma energia muito atraente na pessoa, muito sensual, talvez, mesmo que a pessoa não use roupas extravagantes, mesmo que seja um cara, um homem vestido de uma roupa normal do cotidiano dele. Tem pessoas ao redor dele, tem gente querendo falar com ele ali, pessoas sendo atraídas, até por uma conversa com ele. E por que isso acontece? Pela libido. A libido da pessoa, quando ela tem essa energia muito elevada, ela também se torna extremamente atraente. Por quê? A gente tem uma coisa chamada de contágio social. O ser humano, ele se contagia com a psique de outros seres humanos. A gente tem essa tendência do efeito manada. Quando alguém ri no ponto de ônibus, vocês já devem ter visto algum vídeo disso, né? Alguém rindo no ponto de ônibus e outras pessoas ao redor lá rindo também. Quando alguém está sofrendo perto de você, muitas vezes você olha para a pessoa e vê alguém chorando, a sua tendência é se compadecer, fala, nossa, o que será que aconteceu? Então o que acontece? O contágio social ocorre, e ele é muito poderoso em humanos. Então e isso para falar somente da parte psicológica e falando somente de hormônios, tá? Não estou falando ainda do espiritual, que é muito mais profundo que isso, tá? Eu vou fazer uma outra live falando disso. E aí vai ser mais profundo sobre a parte espiritual, tá bom? Vou fazer na semana que vem. Mas para hoje é muito claro, beleza, Jaque? Então ficou claro para você vai começar a praticar isso hoje já, Jaque? Vai começar a praticar? Beleza. Então fica muito claro que o nosso corpo, tá? Os nossos hormônios, eles são ativados por comandos. Tanto por comandos inconscientes que a gente está recebendo, que a nossa mente acontece dela fazer esses comandos sem você perceber, quando você recebe um estímulo externo, quanto também estímulos que você pode criar. E quando você aprende a criar os estímulos, por exemplo, essa âncora que eu falei para a Jaque, que se ela começar a ter muito tesão, muito prazer, muita alegria, antes mesmo dela acordar no outro dia, ela está na noite anterior ainda, mas ela se imagina correndo, ela se imagina prestando atenção em todo o corpo dela. Ela começa a sentir tesão, ela começa a fazer com que fluam esses hormônios no corpo dela. E os hormônios, os neurotransmissores, vão fazer o trabalho da motivação, vão ativar a motivação na pessoa. E por que isso acontece? Porque nosso corpo tende a criar hábitos. Gente, isso é físico e é biológico. Nós tendemos a criar hábitos. E por quê? Porque a nossa mente gosta de facilidades. Então, você tende a criar hábitos de fazer coisas que te dão mais prazer. Por isso que tem gente que, por exemplo, vai pagar uma conta no banco, é chata, ela não paga, aí espera pagar no vencimento. Por quê? Porque ela queria ter outros prazeres, ela priorizou outros prazeres antes, ela não queria aquilo porque é uma coisa chata. Para ela era doloroso. Então ela não pagou, esperou chegar perto do vencimento.
Só que como depois do vencimento ela vai tomar um prejuízo muito maior do que o prazer que estava rendendo procrastinar aquilo, o que ela vai fazer, gente? Vai pagar no último dia. Sim ou não? Você já viram alguém assim? Muitos brasileiros, né? Beleza, então? Isso mesmo. Eu chamo isso, Jaque, de engenharia. É um nome que eu ainda estou elaborando, mas vocês podem até me ajudar nisso, na minha enquete que eu estou fazendo, para elaborar um nome para o método, entre engenharia do êxtase. Esse tesão das 5 ficou uma delícia. Muito bom, Jaque. Então, engenharia do êxtase é um nome que seria bem português mesmo, para a gente entender que é uma engenharia ligada ao prazer, certo? E ela é uma reengenharia do nosso ser. Por quê? Ela começa a mudar todas as áreas da sua vida. Quando você tem tesão em trabalhar, quando você tem tesão em correr, tesão em fazer as coisas, você começa, aquelas coisas que eram chatas ficam gostosas para você. E os resultados que vêm disso provenientes, por exemplo, dinheiro, quando você trabalha mais, você também vai atrair mais clientes, porque você está muito tesudo, muito tesuda. Você vai atrair pessoas, porque o ser humano se contagia socialmente. Então a pessoa quer estar perto de alguém que tem essa energia, gente. Só pode ver alguém que tem muito sucesso, alguém que atrai muita gente, aquela pessoa tem uma libido acentuada, uma libido muito elevada. Beleza? Muito legal, Jaque. Tesão das 5. Eu vou tirar um print aqui. Então, gente, olha só. Para você que chegou agora, Filipão, beleza? Como é que você tá, meu querido? Grande abraço, bem-vindo. Então, para você entender como é que funciona, a nossa mente, quando ela passa a ser consciente de algo e ela passa a elaborar um novo ciclo de crenças, né? Que é você observar a crença, praticar, repetir o processo, ter prazer naquilo, neuroassociar, você grava aquilo como aprendizado e você não desaprende mais, tá bom? Porque quem gostaria de deixar o prazer de lado para sentir dor, gente? Alguém em sã consciência gostaria de deixar o que é prazeroso, que é gostoso, para sentir dor? Não, ninguém. Então, quando você muda essa programação na sua mente, você começa a ter alegria, ter tesão no seu dia a dia, você começa a se tornar uma pessoa que tem êxtase, que vive em êxtase na vida. E você vai lidar com a vida, a gente vai falar na próxima semana, de quando você tem fatores externos, percalços, você tem fatores imprevistos, coisas que afetam o seu emocional. Como lidar com isso quando você está trabalhando a reprogramação e está se programando na engenharia do êxtase, tá bom? Então, um dos nomes que eu dou a esse método, onde você ativa totalmente a sua libido, o seu máximo potencial em tudo que você for fazer na sua vida, é engenharia do êxtase. Por quê? Porque você vai passar a reconstruir o seu corpo, você vai passar a reprogramar seu corpo. E tendo mais energia, mais disposição, você aumenta a sua imunidade. Um outro fator muito potente é fazer algo que também traga desconforto. Como um exercício físico, por exemplo. Um exercício físico com um hábito novo, como a Jaque está dizendo aí, acordar às 5 da manhã para se exercitar. Se você tem um exercício físico programado e ele vai te tirar da zona de conforto, o que acontece? Esse desconforto também ativa, por meio do desafio que aquilo vai gerar na sua vida, isso ativa também a sua libido. Por quê, gente? O que é libido? Ele é a movimentação das energias vitais que a gente tem para viver, tá bom? Então, as fontes de energia vitais que a gente tem são sol, a energia, a luz solar, a emoção, que é a nossa emoção interna, isso é uma fonte de energia vital, movimento de energia vital também, os alimentos, o ar que a gente respira, gente, a água e a terra. Então, todos esses elementos da sua vida, todos esses elementos, eles te dão energia vital, eles fazem com que a sua energia se potencialize e você, com o sentir interno, ativando essa libido, ativando essa energia de prazer na sua vida, você faz com que toda essa energia vital seja aproveitada. Por quê? O que acontece com a pessoa que tem preguiça, por exemplo, e ela acaba sendo dominada? A energia vital está lá ainda, ela tem energia vital, só que ela não acessa. Por quê? Porque a mente está protegendo ela de sofrer um desconforto. Mas quando você sofre aquele desconforto, quando você entra com foco no desconforto, o que acontece? Você tem um resultado, aquilo gera ainda mais prazer. E você vai se potencializando cada vez mais. Eu tenho tesão em tudo que eu faço. Eu amo. É isso mesmo, Su. Ótimo. Você gostou, Jaque, do nome? Engenharia do êxtase?
Olha só, um outro nome que eu vou passar hoje para você, que está assistindo, e que você pode ter ouvido falar desse nome ou não, é o Satchidananda. Satchidananda. É um nome hindu que diz o êxtase da vida, tá bom? Então, eu pensei num outro nome também chamado Satchidananda ou Satchineering, que engineering é engenharia em inglês, unindo os dois nomes ficaria Satchineering. Satchineering. Esse nome é um pouco mais, talvez mais complexo de pronunciar. O nome engenharia do êxtase também é mais prático, talvez para algum de vocês seja mais prático. Tem outras opções de nome, eu vou fazer uma enquete aqui para a gente juntos elaborar esse nome do processo aí que eu estou criando e que através dessa live eu estou te apresentando em primeira mão como é que vai funcionar. Agora, Adriel, eu não estou conseguindo ativar minha libido só com essa primeira âncora. Você vai ensinar mais âncoras? Eu vou ensinar para você como ativar, como refar a âncora que você já criou. Olha só, eu vou dar um exemplo de ancoragem que você tem na sua vida, que a maioria das pessoas deve ter. A maioria deve ter. Gente, quem já acordou de manhã, sentiu o cheiro de café e gostou, e sentiu disposição ao acordar, aquele cheiro trouxe prazer? Me conta aí nos comentários. A Jaque, ela já me contou disso, que ela tem essa memória. O que acontece? Quando você tem um gatilho externo, que seja um fator, engenharia do êxtase é o melhor para o público. Kelly falando, pô Kelly, maravilhosa sua opinião, gostei. É muito importante sua opinião. Por quê? Você trabalha também com as ciências holísticas, e você é uma terapeuta holística também, né? Que trabalha com a expansão de consciência do povo, trabalha com a parte artística. Então é muito importante a sua opinião, principalmente porque a gente vai abordar isso de uma maneira que todas as pessoas que ouçam esse assunto consigam entender, beleza? Esse é o meu objetivo, gente. Então o cheiro de café da manhã é muito bom. Uau, café me tira da cama. Eu, Dayana, amo café. Gente, quando você sente o cheiro do café, ele te dá tesão. Por incrível que pareça, não é o tesão sexual, não é que você fica, ah, nossa, eu tô molhado, tô molhada de sentir o cheiro do café, não. Mas você começa a sentir prazer naquele cheiro e ele é uma âncora poderosíssima para você. Então o que a gente está fazendo aqui? A gente criou uma primeira âncora com a Jaque hoje, um exemplo dela, e se você quiser criar um hábito novo, ou criar um hábito que te tire da zona de conforto, a Jaque também ama café, eu também gosto muito de café, gente. Para você criar um hábito e vencer o quê? Vencer a zona de conforto. Você não tem que vencer o desconforto, tá bom? Porque o desconforto é toda vez que você tiver que desenvolver um novo processo na sua vida, você vai ter desconforto. Por quê? O que é desconforto? Algo novo, algo desconhecido. Você vai fazer algo que você não fez antes. E isso vai ser desconfortável. Para sua mente, dá preguiça. Qual que é o sentimento de preguiça? Proteção, tá bom? O sentimento de preguiça, gente, ele não é negativo, tá bom? Ele é uma proteção do seu organismo. Então você vai fazer o quê? Deixa a preguiça para a noite, para a hora de dormir, tá bom? E deixa o dia, se você, por exemplo, a não ser que você trabalha na noite. Tem pessoas que são DJs. O cara trabalha a noite inteira, em festas, em shows, por exemplo, aí ele vai ter que usar essa disposição à noite e vai ter que usar o dia para dormir. Mas eu tô falando aqui, quando a sua rotina, quando você está criando essa rotina de ter mais disposição no seu dia, comece a entender a vida, programe a sua vida para que um simples exercício seja sagrado. Você tá me entendendo? Coloca o exercício físico como algo sagrado para você. Como se fosse uma religião, gente. Não é uma religião, tá? Você não vai idolatrar o exercício físico, mas você vai colocar ele como uma âncora sagrada. Por quê? Entenda que a sua casa, o seu corpo, a casa do seu espírito, é um templo sagrado, sim ou não? Então você vai tratá-lo como sagrado. Então o exercício físico se torna sagrado. E você vai gravar isso antes de dormir. Se for preciso, já que você ficar mais tempo para sentir mais prazer na hora que você está programando essa imagem de você correndo no outro dia, e eu falo prazer mesmo, de delícia, de você estar correndo ali, nossa, que tesão correr, que alegria, que gostoso, que prazeroso correr. Você vai neuroassociar isso, faça isso, se preciso estender mais tempo desse exercício, estenda. Por quê? Porque isso vai reforçar essa âncora. Gente, as âncoras que a gente cria desde a infância, por exemplo, o cheiro do café que a gente acabou de falar, elas são permanentes, elas são muito difíceis de tirar. Uma amiga minha, quando ela estava se formando coach,
ela não gostava de café, tá? Por incrível que pareça. Ela é minha madrinha, eu chamo ela de Dinda. E ela é uma coach da área de finanças e detestava café. Ela tinha nojo, ela chegava a ter náuseas quando ela sentia o cheiro de café. E a gente fez esse exercício da âncora, Jaque. A gente fez exercício da âncora com ela, desassociando o negativo que ela tinha físico em relação a café e voltando agora com uma nova experiência na qual ela ia ver o café, só que em vez de sentir náuseas, ela ia sentir muito prazer. E o que aconteceu? Durante a nossa formação em coaching, no final desse dia, onde a gente fez a nova ancoragem na mente dela, ela tomou café, gente. O nome dela é Cris Smith. E ela é uma excelente coach. Então, se você não conhece ainda a Cris, procura lá no Instagram que você vai conhecer um pouco da história dela. Ela é empresária e coach também, motivacional na parte de empresários, de finanças, de crescimento de negócios. Ela faz com que empresas cresçam. E qual o objetivo da ancoragem? Quando eu falo de fazer uma ancoragem positiva na sua vida, é que você crie, preciso fazer ancoragem para treinar. Então, Gil, eu passei um exercício para a Jaque no comecinho da live e depois eu vou passar para vocês. Quem quiser, me procura no direct que eu passo novamente. Por quê? Porque a gente vai ter que encerrar a live também, né? Eu não vou repetir todos os exercícios. Mas esse exercício de ancoragem, quando você associa, Gil, um prazer a algo dentro da sua mente, antes de você dormir no outro dia, no dia anterior, você neuroassocia o prazer aos exercícios. Então, o que você vai fazer? Você vai deixar a lembrança dos exercícios virem, porém você não vai deixar o sentimento de desconforto de ter que treinar no outro dia tomar conta de você. Você vai mudar esse sentimento, você vai transmutar, vai fazer um switch, vai trocar o sentimento. Por quê? Por prazer. Você vai começar a sentir seu corpo, vai lembrar do maior tesão, do maior prazer que você já sentiu na vida e vai neuroassociar aquele exercício. E neuroassociando, mantém esse estado de tesão, essa ancoragem. Se você quiser colocar uma música, um pouquinho antes de dormir, uma música baixinha, para ajudar nessa ancoragem, é melhor ainda. Se você quiser lembrar de um cheiro, lembrar de um lugar também, ajudando a ancorar neurologicamente essa parte do prazer que você vai ter durante o momento do exercício, vai ficar mais poderosa ainda a âncora, beleza? Eu gosto do cheiro de café na hora, mas cheiro de resto de café ninguém merece. Enjoa. É verdade, Denis. Se torna uma âncora negativa, né? Porque fica uma coisa nojenta que você não gosta, aí fica algo que não motiva. Oi, Paty, tudo bem, querida? Bem-vinda. Boa noite. Então, Sueli, para você que está indo treinar agora, que vai queimar, você quer queimar calorias mais rápido. Então você vai começar a colocar o quê? Muito tesão, muita alegria no momento do exercício. E olha só, gente, tem como você fazer isso durante a prática agora do exercício. Beleza, Adriel, acordei cedo, acordei às 5 e estou na academia agora. Beleza, eu vou começar a me exercitar, porém eu estou frio, certo? Antes de você, os seus músculos, eles não estão no ritmo ainda de treinamento, certo? Para você colocar eles no ritmo, geralmente você aquece, né? Quando é perna, principalmente, muita gente faz um aquecimento antes. Então, o que você vai fazer? Durante o aquecimento, você começa a fazer uma nova âncora. Você começa a prestar atenção no seu corpo, começa a prestar atenção nos seus membros, nas pernas, no braço, onde você estiver fazendo aquele aquecimento, na sua respiração, e começa a deixar o prazer de estar ali agora. Aquele prazer tomar conta de você. Isso durante o aquecimento. Por quê? Durante o exercício, o que você sente quando você faz um bom treinamento? Você sente dor, sim ou não? Todo mundo sente dor, né, Denis? Denão, tem que ser café fresquinho, brother, para sentir aquela âncora positiva de manhã. Então, olha só, quando você vai treinar, você aquece, faz uma neuroassociação, ou seja, você começa a prestar atenção no seu corpo. Lembra que eu falei que você ativa seu corpo e a sua energia sexual como algo sagrado? Gente, o nosso corpo é tão perfeito, a nossa mente associada ao corpo é tão perfeito, que quando você associa que seu corpo é sagrado e que aquele momento de treino é sagrado, o seu corpo começa a produzir o quê? Hormônios do prazer, gente. Começa a dar tesão de verdade em você, só para você fazer essa neuroassociação, beleza? Então, o que acontece, Gil? Quando você estiver começando na academia, vai puxar o primeiro ferro lá.
vai colocar, vai treinar a perna, vai fazer um agachamento, vai fazer um stiff, por exemplo. Boa noite, Jô. Obrigado, querida. Muito obrigado. Um beijão, uma excelente noite. E vai ter mais semana que vem, viu? Eu vou voltar com live na semana que vem para a gente se aprofundando mais nesse assunto aí e formar um arquivo mental poderoso e formar hábitos poderosos também, porque eu vou perguntar se cada um está fazendo os exercícios